Cantiga do Natal. Eis o Natal brilhando novamente, sob as lembranças em que me aprofundo. Revejo-te, Jesus, sob a palha singela, no grande alvorecer iluminando o mundo. Torno a escutar os anjos e os pastores, na divina canção que o tempo nos descerra. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens, boa vontade para toda a terra. Parece-nos reter na estrela inesperada a resposta de Deus à profecia, enviando às nações a lei do amor em celestes mensagens de alegria. Os séculos passaram muitas vezes, vendo o império da morte em lutas fraticidas. No entanto, quanto mais a treva surge e passa, mais dominas, Senhor, em nossas vidas. Sabemos nós que a inteligência humana, senhoreando agora a ação dos nobres gênios, arma novo conflito em que se apaguem os ódios e as ambições de pesados milênios. Entretanto, no mundo, o amor se estende, o progresso do bem se espalha e avança, une-se os tempos para a mesma fé, a caridade é luz do socorro e esperança. O Natal reaparece, a terra inteira renova-se ao clarão do sol renovador, e encantamos Jesus, sentindo-te a presença. Louvado seja Deus, bendito seja o amor. Este é um poema de Maria Dolores, intitulado Cantiga do Natal. Muita paz, muita luz para você que nos assiste. Nós estamos dando início à nossa reunião doutrinária de hoje. Eu sou Sidgley Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, aqui em Feira de Santana, e com muita alegria, hoje é simbolicamente o aniversário de Jesus, aquele que veio ao mundo para nos ensinar o caminho do amor mais puro. Nós estamos dando início hoje, 24 de dezembro de 2020, com muita alegria, com muitas orações e com o coração aberto para a vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, todos vocês. E nós queremos fazer um grande agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que o Boa Nova chegasse até o momento de hoje. Que possamos em 2021 estarmos juntos novamente e podermos celebrar tantos natais que venham pela frente. Nós iniciamos a nossa reunião de hoje e convidamos a todos para a prece inicial. Amado Senhor Jesus, neste instante, recordamos a figura do velho Simeão, que erguendo-vos nos braços, olhou os céus e disse: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. Tu és o nosso Salvador Jesus, uma vez que constituis o caminho da verdade e da vida. E nós, aqueles que te ouvimos a voz, agradecemos-te. Abençoa-nos e em teu nome, em nome de Deus, damos por iniciada a reunião de hoje, formulando votos de um Feliz Natal para todos nós. Nesse instante, iniciamos a doutrinária e temos a alegria imensa de ter com vocês, conosco, nossa querida irmã Maíse Braga, por quem temos muito carinho e muito respeito. Agradecemos ao nosso irmão Joey Rodrigues, que foi intermédio através do qual conseguimos chegar a Maíse, tanto quanto agradecemos ao nosso irmão Jack, a nossa irmã Valesca, a todos os companheiros da União Espírita de Brasília, que também nos assistem nesse momento, a todos os trabalhadores do Centro Espírita Boa Nova, todos os companheiros do Movimento Espírita de nossa cidade aqui em Feira de Santana, nosso respeito, nosso carinho, nossa homenagem de preces e respeito a todos os companheiros que caminham conosco nesta jornada.
Nosso grande abraço ao nosso irmão Marcos Machado, coordenador do Conselho Regional Espírita 3, aqui em Feira de Santana e região. E durante esses minutos, a palavra é sua, Maíse, trazendo a mensagem Natal com Jesus. A palavra é sua. Queridos amigos do Boa Nova de Feira de Santana, que alegria, estamos juntos, apesar das dificuldades que esse 2020 nos trouxe a todos. Seria ótimo se estivéssemos presencialmente falando sobre Jesus, que tenho certeza é o meu tema e o tema de vocês favorito. Mas não foi possível. Ano que vem, quem sabe, todos vacinados, nos encontraremos novamente. E aí poderemos ter a felicidade de trocar nossas impressões de uma maneira mais chegada. Toda vez que chega o mês de dezembro, é natural que nossa alma se recorde do nascimento de Jesus. Entretanto, quando nós nos afirmamos enamorados da doutrina espírita, logo nos vem à mente que, com certeza, se tivéssemos feito exigências para vir à Terra, estaríamos ainda fora da matéria. E Emmanuel, através de Chico Xavier, comentava que Jesus, a alma mais perfeita que já viveu na Terra e que poderia ter feito todas as exigências, não fez nenhuma. Sabia muito bem que Maria estaria ali naquele momento aflito e que encontraria todas as portas fechadas para o seu nascimento. Era a primeira lição que ele trazia. E Emmanuel comentava com Chico que Jesus, como todo neném recém-nascido, sentia frio naquela noite em que nasceu. Mas as almas iluminadas fizeram com que o bafo dos animais que estavam naquela gruta pudessem chegar até o pequeno corpo de Jesus para abrigá-lo. Porque até os panos com que Maria tentava envolvê-lo não eram suficientes. Ele sabia muito bem que os seus primeiros seguidores seriam pessoas absolutamente analfabetas, mas contava com a emoção daquelas pessoas, porque sabia que ao partir deixaria justamente aqueles primeiros seguidores na tarefa de continuar a sua mensagem. Os amigos espirituais nos dizem que nos dias que correm, muitos de nós nos queixamos da solidão afetiva, de que não somos compreendidos, de que não temos a família que desejaríamos ter, que tudo que sonhamos não se torna realidade, mas que, fora da matéria, fomos aconselhados a ir devagar. Entretanto, quase todos nós, os que já temos consciência das escolhas que devemos fazer, de tal maneira estávamos ávidos de vir à Terra para reciclar nossa existência eterna, que muitas vezes fomos contra os conselhos dos nossos protetores espirituais, querendo muito mais provas do que nossa alma conseguiria suportar. Há muitos anos atrás, uma amiga divorciou-se do marido, tinha 4 filhos. E o Dr. Bezerra de Menezes, através da Dona Irene Carvalho, médium da Comunhão Espírita de Brasília, conversou com ela. E ela, muito chorosa, porque ela ainda era muito apaixonada pelo marido, mas não houve condição de manter o casamento. Ele tinha outros interesses. Dr. Bezerra então contou a ela que antes dela reencarnar, os dois, ele e ela, foram convocados ao planejamento do que deveria ser a vida deles.
Mas ela foi alertada de que ele, que já tinha sido companheiro dela em outras vidas, ainda nesta vida não seria a pessoa que ela pretendia. Ela estava cheia de sonhos do lado de lá, achando que ele seria o companheiro ideal. Entretanto, ele já dava sinais fora do corpo físico que não seria assim. E o Dr. Bezerra contou a ela que ela foi aconselhada a pensar melhor. Ela disse: não preciso pensar. Ele é o companheiro pelo qual eu anseio. Chegou a hora dos filhos. Falando sobre a dificuldade que seria aquele relacionamento, os mentores dela disseram: Fulana e Beltrano realmente precisam voltar como filhos de vocês. Havia outros 2. Ela imediatamente disse: eu quero os 4. Quero os 4 filhos. Os mentores disseram a ela: minha filha, quem sabe só os 2 primeiros, porque vai haver dificuldade. Não, de jeito nenhum, eu vou dar conta de tudo, eu vou fazer acontecer. E assim foi. Ela reencarna, os 2 se reencontram, ficam casados 20 e poucos anos, surgem as lutas naturais, só que ele vai embora, ela fica com os 4, cada um dentro da sua dificuldade. E aí ela começou a dizer que Deus não existia, que ela não tinha proteção nenhuma, que a proteção do centro espírita que ela frequentava era nula, que os espíritos nunca se preocuparam com ela, que ela fazia tanto bem para os outros, mas ninguém pensava nela. E aí, por um merecimento, Dr. Bezerra de Menezes, naquela tarde, a chamou para conversar. E contou a ela o que tinha sido esse planejamento e o que realmente aconteceu na Terra. Eu nunca me esqueci disso, isso já tem muitos anos. Por quê? Em geral, acontece isso. Do lado de lá, nos sentindo fortes e necessitados de um mergulho, de uma nova existência, nós prometemos mundos e fundos. Mas ao chegar aqui, devido ao esquecimento do passado, obviamente, nós começamos a impor nossas condições. Eu já escutei muita gente dizendo: se eu me lembrasse o que eu fiz em outra vida, eu aceitaria tudo com tranquilidade. Aí é complicado, porque se nós nos lembrássemos, não conversaríamos com ninguém, mal falaríamos com os familiares e amigos. Já pensou? Você de repente lembrar que uma pessoa que hoje você ama destruiu sua vida? Em encarnações que já se foram? Que o filho que você adora foi objeto do seu desequilíbrio profundo em outra vida? E por aí vai. Então, por incrível que pareça, nós, quando podemos, fazemos determinadas exigências das quais nos arrependemos ou que não sabemos levar adiante quando chegamos aqui. Mas, convidados ao bem desde o início, através da educação que nossos pais nos dão, seja correto, seja digno, é assim que todo pai e mãe ensina a um filho. Muitas vezes, pai e mãe não têm condição de ensinar. São rudes, difíceis, mas justamente pela ausência desse ensinamento, nós às vezes percebemos o quanto essas qualidades são necessárias. E aí nós vamos seguindo nossa vida, vamos reencontrando o nosso passado. Como dizem os espíritos, somos o passado em forma de presente. Mas, convidados à renovação, nós muitas vezes alegamos cansaço, doença, desilusão, solidão, incompreensão dos outros. Não, no dia em que eu for amada, aí eu vou fazer as coisas boas. No dia em que tudo der certo para mim, eu terei cabeça, terei ânimo para ajudar as pessoas. Por isso Chico Xavier gostava de lembrar que se ele tivesse escolhido, se ele tivesse esperado um dia
de saúde, em que ninguém viesse, de alguma maneira, tentar criar um obstáculo para ele, ele não teria feito nada, nunca. Porque nunca houve esse dia na sua vida em que ele não tivesse chorado, em que alguém não tivesse, de alguma maneira, procurado criar para ele um momento difícil, um preconceito, uma intolerância. Ainda mais ele, que naturalmente era visto como um maluco, um obsediado, um desequilibrado, alguém que tinha pacto com as forças difíceis. E era uma pessoa que sabia lidar com tudo, não só com o mundo espiritual, do qual ele foi um fiel discípulo a vida inteira, mas também com as coisas corriqueiras da vida do dia a dia. Certa feita, o salão estava superlotado e ele em pé, fazendo um comentário do Evangelho. As janelas todas abertas, porque um calor em Uberaba naquela tarde. Mas havia gente, aquelas caravanas enormes que iam visitá-lo. De repente, lá fora, uma mulher começa a gritar: Chico Xavier, eu te amo, Chico. Era perto do Natal. Então estavam ali os grupos que iam visitar o Chico, estava ali a turma toda que ia receber os sacos de mantimentos, os brinquedos para as crianças, uma confusão generalizada. E esta mulher lá fora gritava: Chico Xavier, eu te amo. Eu sou apaixonada por você, Chico Xavier. Eu vim atrás de você para te falar do meu amor. Nós precisamos ser felizes juntos, aos berros. Nessas horas constrangedoras, vocês já devem saber como o espírita é. Ele quer logo que tudo acabe. A caridade dele vai para o pé e ele está de sapato fechado. Alguém já ia correndo lá fora descobrir quem era essa maluca que estava gritando aquilo. O Chico disse: descubram quem é esta moça, tragam ela aqui. Já houve contrariedade. O quê? O Chico quer que a gente traga a moça para aqui, para dentro do salão? Mas obedeceram. Quando ela entrou, ela se ajoelhou, beijava as mãos do Chico. Chico, que bom que você me recebeu. Vamos planejar o nosso casamento. Vamos nos casar, Chico. E o Chico então a ergueu, pediu uma cadeira para ela e disse: ah, minha amiga, como eu gostaria que pudesse ser assim. Se me fosse dada a missão na Terra de constituir uma família, com certeza poderíamos pensar sobre isso. Mas essa tarefa não é para mim. A minha tarefa é outra. Veja esse salão. Todos aguardam a palavra dos protetores espirituais. Tenho certeza que você também. Com certeza você há de encontrar alguém que vai ser tão fiel aos seus sentimentos, com quem você vai formar uma família tão feliz. E aí a moça caiu em pranto, porque na verdade ela trazia junto de si um grupo de almas sofredoras que a assediavam há longo tempo e que naturalmente a estavam utilizando também para que ela não fosse socorrida e para que fosse afastada dali pelo ridículo da situação em que ela se colocava. E era Chico Xavier. Pensemos, se Jesus tivesse nas altas esferas da luz imaginado, como é que eu vou ser recebido na Terra? Ele jamais teria vindo, porque ele sabia muito bem como seria. Ele sabia que ainda menino, com sua palavra, confundiria os sacerdotes que achavam que sabiam muito. Ele confundiria sua mãe Maria, que sonhava para ele tantas coisas extraordinárias, até que ela percebeu que o filho queria dizer a ela que o caminho dele não era o que ela estava sonhando e pretendendo. Quando temos filhos,
Sonhamos que sejam mais felizes ainda do que nós, que realizem os sonhos que nós não realizamos. Com Jesus não pôde ser assim. Eram 33 anos de vida, 3 anos de vida pública, em que ele se coloca até o último minuto, sendo observado, sendo ridicularizado. Ainda outro dia, numa palestra, eu lembrava que na hora da cruz, os zombeteiros estavam em volta a dizer: não és o rei dos judeus? Pois salta daí, livra-te dessa cruz, desce. Eu confesso a vocês que de vez em quando, falando sério, sem brincar, eu digo aos meus amigos que ainda bem que eu não sou Jesus. Porque nessa hora, meninos, eu teria descido. Eu teria descido da cruz e dito: acabou, parou. Adivinha quem é o governador da terra? Sou eu. Vamos fazer tudo diferente. Teria sido um choque absoluto. Mas é óbvio, Jesus sabia muito bem que ele vinha para falar aos humildes e que os orgulhosos levariam muito tempo para buscá-lo. Por isso os espíritos contam que muitos de nós, os espíritas de hoje, tão orgulhosos, que dizemos: eu já li praticamente tudo da doutrina espírita. Lá no centro onde eu trabalho, estou sempre à frente de tudo. Nós somos os mesmos que ouvimos o sermão da montanha naquele dia extraordinário e não fizemos absolutamente nada das nossas vidas. Estávamos lá. Ainda hoje estamos aqui buscando Jesus. Ele sabia tudo. Veio preparar nossa alma, sabedor de que viveríamos eternamente e precisávamos viver da melhor maneira. Mas nós não demos atenção. Por isso os espíritos lembram: ele era a luz do mundo. A luz esteve aqui e nós a ignoramos. Tanto é que o processo de influência espiritual negativa, chamado obsessão, que Roma viveu após a crucificação de Jesus, foi terrível. Crianças incorporavam almas sofredoras e as mães desesperadas levavam as crianças até a casa do caminho, rogando aos discípulos, recém-separados de Jesus pela morte dele, que livrassem os seus filhos daquelas entidades que elas nem sabiam o que era. Porque quando Jesus foi crucificado, a sociedade de então disse ao cosmo: a luz veio e nós a recusamos. A sombra achou que era dona da terra e por muito tempo dominou as mentes e os corações. Quantos até hoje têm suas mentes e seus corações dominados ainda pela sombra? Quando surge o Natal, nós nos preocupamos em arrumar a nossa casa, em colocar o enfeite na porta, em falar de forma mais branda. Nos preocupamos em perceber se cada um da família terá pelo menos uma lembrancinha. Nos preocupamos em fazer uma ceia. E você pega uma mensagem de 1966. Eu tinha 9 anos. De Emmanuel, através do Chico, dizendo: quanto possível, quando chegar o Natal, diminuam ao máximo o consumo de carnes de animais. Nossos irmãos animais estão na terra para os seus compromissos e nos cabe o respeito a eles. Emmanuel já dizia isso em 1966. E até hoje parece que nós não podemos viver sem nos alimentar dos animais. Mas o dia virá em que nenhum de nós fará mais isso.
Casimiro Cunha dizia, através do Chico, vai haver Natal em que no terreiro das casas o peru também vai poder louvar o nascimento de Jesus. E há quantos anos ele dizia isso? Isso até hoje não aconteceu, mas com certeza acontecerá. E é por isso que Emmanuel, em 76, dizia, através do Chico, que do fundo do mar viria tanto alimento, quando o homem soubesse como explorar o fundo do mar, que ninguém mais passaria fome. E até hoje, nós ainda não chegamos ao fundo do mar para essa maravilha que é ver ninguém mais passar fome. É importante que o nosso Natal não seja só uma palavra, seja realmente um momento em que nós vamos nos lembrar do aniversariante. Como sentar para cear, não importa se a nossa ceia vai ser simples ou magnífica, sem chamar o aniversariante da noite para estar conosco através de uma prece. Nem um Pai Nosso? Será que não haverá ninguém em nossa casa que possa orar um Pai Nosso? E então estaremos conectados com o aniversariante, que com certeza jamais pretendeu que corrêssemos às lojas para consumir tanto, que corrêssemos aos mercados para nos alimentar tanto, mas sempre quis que nós fizéssemos de cada dia da nossa vida um dia de lembrança dele, portanto, um dia de Natal. É importante que a nossa consciência esteja sempre desperta. Eu confesso a vocês que nunca gostei de Natal, porque desde muito pequena, deve ser coisa de outra vida, eu sempre me chateei de imaginar que se eu ganhava alguma coisa, tinha um monte de criança que não ganhava nada. Isso nasceu comigo, nasceu com minha irmã, porque nós éramos muito pequenas e já pensávamos assim. E claro, meus pais, meus avós, que eram espíritas, reforçavam essa ideia de que enquanto nós tínhamos, e tínhamos simplesmente, não era nada grande coisa, não, era tudo com simplicidade, mas tínhamos, quando milhões não tinham. Sabe, isso nasce com você. E é aí que você vê que, assim como na época de Jesus, todos aqueles que lançaram pedras sobre ele, de uma forma ou de outra, que não o aceitaram, que não o entenderam, viveram tormentos até que, enfim, perceberam que foram contemporâneos daquela luz absoluta e não souberam aproveitar nada. Assim como isso aconteceu, é inimaginável que hoje as pessoas façam o que não é bom, não sejam boas e corretas e consigam dormir e até ser felizes, pisando sobre a felicidade do outro. E é por isso que os espíritos dizem que mesmo a criatura mais sofredora, mesmo o adversário mais cruel, mesmo aquele que a maldade dominou por completo, onde quer que esteja, na noite de Natal, ainda que não queira, se lembrará. Sua alma eterna se lembrará de Jesus, desse Deus menino que mudou a face do mundo. Tão especial e inesquecível que nós temos antes de Cristo, depois de Cristo. Ele parte a história ao meio, porque era realmente esse ser extraordinário que nos envolve e abençoa a todos, mas que assombra e parece perseguir todos aqueles que têm a consciência culpada. E como nós já tivemos a consciência bem mais culpada do que temos hoje, já nos enfrentamos face a tudo aquilo que nós podemos transformar e não conseguimos. Quem já não leu nas obras psicografadas o tormento dos suicidas, o tormento dos criminosos,
ao se lembrarem do bem que podiam ter feito ao invés do mal, das coisas boas que os envolviam, mas que eles recusaram a perceber. E o Cristo vira quase um fantasma que os persegue totalmente. Por que é que nos presídios, nos dias de hoje, os nossos irmãos evangélicos têm um poder tão grande sobre as consciências dos presos? Não só porque você torna-se diferenciado quando você tem uma determinada religião, você é mais bem tratado, você é mais respeitado naquela comunidade, mas também porque o arrependimento é uma coisa muito séria e acompanha a pessoa. Então imagine isso numa época como essa, em que você se recorda de Jesus criança, e os espíritos contam que para ser amigo dele, quando ele era pequeno, você precisava nunca maltratar os animais, amar os animais. Imagine, Jesus já era profundamente ecológico há mais de 2000 anos. Respeitar e amar a natureza. E Emmanuel contava através do Chico que a natureza de tal maneira sabia que aquele era Jesus, o governador da terra, que quando ele caminhava pelas estradas, as flores se abriam fora da época e lançavam seus odores no ar para homenagear aquele homem que passava. Que coisa extraordinária que deve ter sido seguir Jesus naquela época. Nós estávamos bem longe disso, mas hoje estamos atrás dele. Que esse Natal nos ensine principalmente a todos os dias saber que ele pode nos buscar de todas as formas, nos encontrará. Que ele pode trazer para junto de nós as almas mais necessitadas. Estaremos presentes para auxiliá-las, não só portas adentro da casa espírita, que o nosso coração um dia escolheu, mas principalmente do lado de fora. Não seremos tiranos domésticos, usando lá fora da nossa casa uma máscara meiga. Nós seremos coerentes, os mesmos em toda parte. Conheçamos a nós mesmos. Façamos tudo o que for possível para fazer os outros felizes. Não nos esqueçamos de que o dia de amanhã vem perto e que nós vamos prestar conta de tudo que nos foi oferecido para espalhar. Nos perguntarão o que fizemos de todo o coração que se aproximou de nós. E os corações que tiverem partido antes de nós vão contar a nossa história. E os que ficarem, através da lembrança, vão contar também. Como nós vamos precisar que as pessoas se lembrem de nós com carinho. Não por acaso vocês se reúnem num centro espírita chamado Boa Nova. E justamente na Bahia, a terra de todas as energias. Uma terra extraordinária. E por isso a responsabilidade do que conhecemos e daquilo que nos cabe conhecer é tremenda. Uma vez perguntaram a Chico Xavier se ele tinha uma história favorita que tivesse psicografado, e ele disse que sim. E é a história do cavaleiro d'Arsonval, um cavaleiro de França convidado a fazer parte do exército de Godofredo de Bulhões. E foram eles para as terras dos hereges nas cruzadas para libertar terras que consideravam ser as terras por onde Jesus havia passado. Portanto, os cristãos precisavam ser os donos daquelas terras. Na primeira viagem organizada por Godofredo,
D'Arsonval, que era um cavaleiro, estava pronto. Despediu-se da esposa, dos filhos, tomou seu cavalo, sai do seu castelo e, quando atravessa os terrenos que eram seus, vê um leproso à distância que lhe estende a mão. Horrorizado, ele era um homem da sua época, a lepra era o terror. Ele passa correndo, dá ao cavalo mais velocidade. A esposa havia feito um pequeno lanche e ele lança à distância o lanche para o mendigo leproso, com medo que o mendigo se aproximasse dele. Passam-se semanas, ele retorna a casa, tinha que se encontrar de novo com o exército de Godofredo, sai de novo, no mesmo pedaço do caminho, o mendigo lhe estende de novo a mão. Ele procura alguma coisa, lembra que tem um chale sobre os ombros, retira o chale, joga na direção do mendigo, acelera o cavalo e parte. Da terceira vez, lá está o mendigo, sem uma palavra, lhe estende a mão. Ele tinha uma pequena joia no dedo, retira nervoso o anel, lança para o mendigo e vai embora. Ele é feito prisioneiro depois de uma batalha. Passam-se 12 anos. E ele volta, 12 anos depois, para encontrar uma realidade completamente diversa. A esposa casara-se novamente. Os filhos adultos, ao vê-lo chegar e implorar para entrar no castelo, soltam os cachorros mais ferozes. Quem era aquele homem? Dizendo ser o pai. O pai deles tinha morrido em batalha. Não podia estar de volta. E ele mesmo, chorando, identificando-se, dizendo que era o pai deles, é lançado longe. Ele estava leproso. Havia ficado doente durante os anos de prisão. Começa a chorar, caído ali, porque não tinha mais nada. O cavalo, que ele ainda conseguira ter até aquele momento, apavorado com os cachorros, fugiu. Ele então se levanta. A lepra já tomava o seu corpo e tirava suas forças. Ele começa a caminhar. Estava sendo expulso das suas terras, que um dia tinham sido suas, mas os filhos o consideravam morto. No mesmo pedaço do caminho, ele encontra o mendigo leproso. E pela primeira vez, ao olhar aquele homem, ele percebe que aquele homem era igual a ele. Ele também era um mendigo, ele também estava leproso. Ele corre na direção daquele homem, tomado de um carinho que nunca sentira, e o abraça. E quando ele o abraça, uma explosão de luz acontece. E ele escuta uma voz que diz: D'Arsonval, vem a mim, eu sou Jesus teu amigo, eu te esperei tanto. Eu te agradeço a joia, o pão, a manta, o dinheiro, tudo que me deste. Mas esse tempo todo eu aguardava apenas o teu coração. No dia seguinte, os primeiros trabalhadores que chegavam para o cultivo da terra encontraram um homem caído, morto. Era D'Arsonval, com um sorriso enorme no rosto. Jesus tinha vindo buscá-lo finalmente, porque a única coisa que ele não tinha dado a Jesus durante todo aquele tempo, ele finalmente dera: o seu próprio coração. Por isso, meus amigos, que neste Natal, em especial, finalizando um ano em que o mundo inteiro se viu de joelhos ante uma pandemia que ainda não acabou, que nos colocou face a face com nossas grandes dificuldades de convivência, portas adentro da nossa casa, e que há de nos tornar todos mais tolerantes, sem nenhum preconceito, benignos, felizes,
esperançosos quando tudo isso passar. Face a um momento importante como esse, em que o novo milênio finalmente diz: cheguei. E nós sabemos que precisamos estar preparados para tudo que virá, inclusive para os dias maravilhosos de felicidade que ainda estarão conosco. Lembremos das quase 200.000 famílias que só aqui no Brasil não terão familiares queridos no seu Natal, porque a pandemia levou. Mas lembremos também que talvez, mesmo que nós tenhamos corrido para fazer todo o bem possível e doado o nosso melhor, se deixamos de doar o nosso coração, Jesus ainda nos espera em alguma parte. Por isso, Ele que nos aguarda, Ele, o amigo eterno de nossas almas, Ele que nunca desiste de nós, há de ser o nosso companheiro de todos os dias que ainda nos abençoarão, de tudo que nós ainda vamos viver de extraordinário, junto àqueles que amamos e àqueles que ainda não amamos, mas que saberemos amar, porque todos estarão próximos de nossa alma e saberemos que todos os dias serão Natal, a partir do momento em que, imbuídos de energias absolutamente maravilhosas, nós mudarmos o mundo, começando por nós mesmos. Tenho certeza absoluta que da próxima vez que nos encontrarmos, tanto eu como vocês estaremos ainda melhores do que estamos hoje. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, para que nós possamos abençoar e guardar a todos aqueles que Ele quiser trazer para junto de nós, sejam quem forem, para que nós possamos mostrar quanto de bem nós já temos no coração. Que seja assim. Aí, meus irmãos, meus queridos amigos, agradecemos, muito obrigado, Maíse, pela palavra cálida, pela reflexão luminosa que nos faz realmente abrir o coração para a vida. Muito obrigado. Nós finalizamos a doutrinária e agora nós vamos assistir um momento de arte com nossa irmã Anatácia, esta alma, diremos melhor, esta alma de luz, que canta e sua voz viaja como um cisne nos ouvidos de todos nós. Deus te abençoe, Anatácia, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para você e sua família, para todos aqueles que compartilham com você da existência. Nesse momento, nós assistimos a Anatácia com a sua mensagem e a música, brindando esse momento de arte, esse momento doutrinário aqui do Centro Espírita Boa Nova. É com você. Recebam meu abraço sonoro na certeza de que Jesus é a alegria, é a esperança, sempre em dias melhores. Todos nós que estamos galgando a seara do Mestre para aprendermos a mais amar e a servir. A primeira canção que eu vou compartilhar com vocês um trechinho dela, para caber tudo numa gravação só, no celular que eu estou fazendo, é uma canção que diz assim: Noite azul, sem igual, Deus nos dê um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, luz na terra nasceu Jesus. Tocam sinos de Natal, plim, plum, lá na catedral.
Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos dos céus, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Aí, meus queridos amigos, nós finalizamos e ainda neste momento final nós agradecemos mais uma vez. Gratidão sempre, a gratidão sempre vai nos iluminar. Agora, para encerrar, você vai ficar com algumas imagens, com alguns vídeos muito curtos das nossas ações sociais. Nós fizemos um verdadeiro tour no bairro São João, no bairro Aviário, na comunidade Chico Pinto, na comunidade São José, na Estrada do Feijão. E tivemos a alegria de poder levar o Centro Espírita até as comunidades, repartindo a solidariedade neste momento tão necessário e tão importante, em que aqueles que despertam para o sentido da caridade estão tendo oportunidade de dar um salto emocional e sentimental em sua vida. Porque, na verdade, a oportunidade de fazer o bem abre espaço em nossa mente e em nosso coração para que sejamos felizes através da solidariedade. Então, com vocês, o momento das nossas ações sociais, nossos momentos de solidariedade durante a nossa realização do Natal Encantado. Com vocês, Natal Encantado do Centro Espírita Boa Nova, e também pedimos que nos siga nas redes sociais. Centro Esp Boa Nova, nosso Instagram, Centro Espírita Boa Nova, o nosso YouTube e Facebook. Grande abraço, feliz 2021, é a homenagem de todo o Centro Espírita Boa Nova de Feira de Santana. Fica com Deus e até o próximo encontro. Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Então é Natal, a festa cristã, do velho e do novo, do amor como um todo. Então, bom Natal e um ano novo também. Que seja feliz. Feliz Natal, crianças e jovens. Que essa estrela de Natal, que é o Mestre Jesus, ilumine o caminho de vocês com muita paz, com muito amor, com muita sabedoria, e que o Mestre Jesus envolva sempre nessa luz divina, com muita paz e muito amor. Então, Feliz Natal, crianças e jovens, e um grande abraço. Que Deus abençoe. Boa noite. A gente aqui do bairro São João agradece, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo ao pessoal do Centro Espírita Boa Nova. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria de me solidarizar junto às famílias que perderam seus entes queridos nesse momento tão grave de pandemia.
Que o nascimento do Divino Mestre Jesus possa reacender e reafirmar em cada um desses corações sofridos a certeza da imortalidade da alma, pois não há ponto final para o amor, porque amor é vida e vida é eternidade. Feliz Natal e um 2021 de muito amor, paz e esperança para todos nós. Boa noite a todos. Eu só passando aqui para agradecer por mais uma passagem de ano difícil com essa pandemia e desejando a todos uns votos que em 2021 seja repleto de muita paz e muito amor. Gratidão por tudo. Um forte abraço, um feliz ano novo. Boa noite a todos. Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todo mundo. Grande abraço, paz e luz.